Bom, continuando, né, que a gente vem falando, quando a criança começa a engatinhar, ela entra numa fase totalmente diferente. É muito importante que os pais mudem junto com ela. Então, quando a criança começa a engatinhar, ela entra numa fase em que ela quer se perceber dentro daquele espaço. Eu vejo o meu pai sentando no sofá. Será que eu consigo? Quero sentir como é que é o sofá. Vou lá, ó. Então eu vou engatinhar até lá, vou tentar levantar, vou tentar escalar o sofá. Quero ir ali naquele canto da parede. Então, a criança, ela começa a espelhar você e ela vê você mexendo numa série de coisas dentro da casa. E ela também quer mexer. E é muito importante nesse momento, dentro da sua casa, você ter pelo menos 1 ou 2 ambientes em que a criança possa engatinhar sem que você precise ficar andando atrás dela. Porque você já vai ter que andar atrás dela na casa dos seus amigos, no shopping, em todos os outros lugares que você vai. Porque você não sabe o que ela vai encontrar no chão, no parque. Mas na sua casa, é importante que a criança, pelo menos no quarto dela, seja um ambiente seguro para ela. Quando a criança começa a engatear, ela também começa a fazer umas coisas muito estranhas. Então, por exemplo, a criança começa a puxar o próprio cabelo, a criança começa a enfiar a mão dentro da boca inteira, às vezes os 3 dedos lá na goela até vomitar. Tem criança que bate a cabeça na parede, bate a cabeça no chão. A criança está sentada, se joga de cabeça para trás. Aí o pai acha, ela esqueceu como é que senta. Ela não esqueceu como é que senta, ela está fazendo isso de propósito. Ela está querendo ter novas sensações com o corpo dela. Então isso é igual botar o pé na boca. Vai chegar e vai passar. Só que os pais se assustam porque isso machuca. Botar o pé na boca não machuca. Mas é extremamente importante vocês entenderem que é o corpo dela. Então ela está puxando o cabelo dela, ela vai arrancar o cabelo, a cabeça, o couro cabeludo, sangrar. Não é um filme de terror, não. É um desenvolvimento infantil. E, às vezes, quando a criança percebe que o pai está obcecado com aquele comportamento, ela se mantém fazendo aquilo. Então, aí é comum a criança de 1 ano e meio que chora puxando o cabelo, que chora e se joga no chão e bate a cabeça. Então, entender que isso é normal, né? O grande problema dessa fase começa quando começa a marcha lateral. E a marcha lateral, ela é um complemento do engatinhar. Então, a criança tá aqui, quer ir até ali, ela tá apoiada aqui, ela engatinha, vai até ali, ali ela levanta de novo. Às vezes os pais acham que estão ajudando e dão o dedinho. Ela quer ir daqui a ali, se eu der o dedinho, ela vai andando. Você está atrapalhando o cérebro dela, porque ela está fazendo exatamente um cálculo cerebral. Eu tô aqui, daqui a ali, eu engatinho, ali eu levanto. Além disso, a criança primeiro fica em pé no móvel, com o pé bem aberto, parece um balé. E depois a criança começa a andar de lado, com o pé bem aberto. Essa criança não está pronta para andar, isso não é andar. E aí você vê muito na rua, no shopping, em todo lugar, as avós abaixadas dando o dedinho para a criança andar, e a criança dá uma passada aqui, outra ali, porque ela não sabe andar. Você está forçando ela a andar. E aí o andador, que é uma coisa criminosa, né, que é básico de segurança. Então não deixe o seu filho fazer o Tupperware de andador, a cadeira leve de andador, a mesinha de centro, porque ele pode se machucar. Então assim, a criança vai cair de cabeça apoiada, não pode ter uma mesinha de centro aqui que ele vai bater a cabeça. Isso sim pode machucar, não é bater no chão que vai machucar. Então, atrás do seu sofá, deixa um espaço para a criança poder, porque você já sabe que a criança vai fazer isso daí. E o quarto da criança tem que ser preparado para a criança ficar lá brincando. Esse é o momento em que a criança descobre o próprio quarto, que a criança descobre o que é tirar as coisas do lugar. Então, deixar uma caixa de brinquedo, o brinquedo numa prateleira, que a criança consiga retirar. Então, isso é muito importante para a autonomia. Lá na frente, isso vai virar o aprender a brincar. Nesse primeiro momento, é aprender a bagunçar. Você não precisa deixar tanto brinquedo assim, mas é importante a criança poder ficar no quarto dela. Então, deixa ela lá. Lá você sabe que não tem nenhum perigo. Então, deixa o quarto do seu filho de uma maneira que não tenha perigo, que ele possa engatinhar sozinho lá. Às vezes, nessa fase, os pais pecam, ficam o tempo inteiro andando em cima da criança que helicóptero. E aí, essa é a nossa última chance da criança aprender a ficar sozinha. A
primeira foi lá aos 3 meses, quando a criança estava botando a mão na boca e nem olhava pra tua cara. E a outra agora em que ela tá querendo fugir de você. Ela quer ir embora de você, ela quer engatinhar pra lá. Então é importante ela poder. Então se tem um corredor na sua casa, deixa ela engatinhar. Ela quer engatinhar. Nós fazemos uma certa confusão nessa fase, que a educação começa nessa fase, quando a criança começa a engatinhar. Porque até então, você está sentado no chão, seu pai vai trazer para você os brinquedos que são seus. Agora não. Agora você vai até a comida do gato, agora você vai até o lixo do banheiro, agora você vai até a tomada, o fio. Você começa a mexer em umas coisas que são inadequadas para você. E por que você faz isso? Porque você me vê fazendo. Eu mexo no lixo, eu mexo na comida do gato, eu mexo no... Então, você está me espelhando. Então, é nessa hora que começam os limites físicos. Não tem nada de psicológico. Às vezes os pais não entendem e começam assim. Não! Isso aí é perigoso, faz dodói. É óbvio que a criança fica absolutamente obcecada com a comida do gato. Agora eu vou perguntar aqui. Alguém já viu criança abrir saco de ração e ficar comendo como se fosse biscoito? Isso não existe, gente. Isso não existe. Se a criança pegar uma comida de gato e botar na boca, o que vai acontecer? Eu quero saber o que vai acontecer. Nada. Não acontecer nada. Então, pelo amor de Deus, não trata isso como se fosse a Terceira Guerra Mundial, porque aí você vai passar o dia tirando o seu filho da comida do gato. Ou então sobe a comida do gato. Eu tenho 3 gatos. Comida em cima. Por que a comida tem que ser no chão? Ah, Silvia, não tem jeito. Põe uma porta de cachorro na cozinha. Cozinha é lugar de criança? Não. Muito menos de criança que engatinha. Que não tem noção de limite. Põe uma porta de cachorro lá. Ah, Silvia, minha cozinha americana, não dá pra pôr porta de cachorro. É excelente. Toda hora que a criança ameaçar entrar, você tira. E mostra um outro brinquedo na sala. Ah, Silvia, é muito cansativo. A vida é ser pai e mãe, é uma trampa, viu, isso aí. Meu consultório é assim, tem um banheiro dentro da minha sala, que é o meu banheiro. A criança abre a porta e quer entrar. Eu tiro a criança e ponho aqui na sala. A criança vai lá de novo, eu tiro de novo, até ela entender que lá ela não vai. Ela vai desistir uma hora. Mas o problema é que os pais, ao invés de demonstrar, eles ficam com um discursinho. Não pega aí não, é muito perigoso. Solta isso aí. Aí a criança faz o quê? Acha que é uma brincadeira. Porque ela não entende. A criança da cidade não entende. E aí ela não para de pegar no fio. Então, assim, uma coisa que funciona é fazer um painel de atividade. Vai falar, lá vem a Silvia gerar demanda. Você não precisa fazer painel de atividade de R$400. Você pode montar você mesmo. Então, põe um fio, compra um soquete no Leroy Merlin, sei lá onde, 6C, um fio que você vai enfiar no buraco ali, no soquete, um zíper. Qualquer coisa que você acha que seu filho tem interesse, um controle remoto velho, qualquer coisa que você acha que seu filho tem interesse. Porque ele não vai querer pegar no filho, já tem o dele, que está lá no quarto dele, lá na caixa, no painel de atividades dele. Isso não precisa dormir no quarto com ele, mas durante o dia ele pode brincar. Então, assim, é importante os pais darem valor e demonstrarem interesse pelo que a criança pode fazer. A gente já falou isso em outros vídeos, mas é muito comum a gente estar preso nessa situação do não. E não vai funcionar. As pessoas falam, a Silvia é muito hippie, a Silvia fica... Não é por isso, é porque não funciona. E aí você fica com aquela impressão de que o seu filho está te desafiando. Ele não está te entendendo ainda, não está na hora dele te entender. Então, essa parte do engatinhar, ele vai durar de 4 a 6 meses. Quanto mais tarde o seu filho anda, isso vai ser uma coisa assim que vai ser... Eu vou descobrir a América aqui agora. Porque todo mundo quer que o filho ande aos 9 meses. Né? Se depender da avó, anda aos 7. E o ideal, quanto mais tarde andar, melhor. Porque isso quer dizer que mais tempo ele engatinhou, mais pronta a coluna dele vai estar, e o quadril, e o pé. E mais tarde vai começar a fase emocional. Porque a fase emocional começa junto com a caminhada. Então as crianças começam a andar muito cedo, elas têm dificuldade de compreender e fazem muito mais manha. Então, qual é a pressa mesmo? Vamos deixar a coisa rolar naturalmente? Se você não der o dedo pro seu filho, e principalmente no final de semana ou de tarde, se der algum horário,
levar em lugares que não tenha parede. Então, um parquinho, um parque, uma praça, embaixo do prédio. Porque aí não tem onde eu me apoiar, eu vou ficar só engatinhando, só engatinhando. Então, é ótimo para a criança, muito bom. Aí você vai me perguntar, Silvia, precisa pôr aquela barra no quarto? Eu não vejo necessidade. Por quê? Porque tem o sofá da sala, tem o REC da televisão, tem tanta coisa para o seu filho apoiar em casa, que eu não vejo necessidade de ter mais uma barra. Eu não vejo essa necessidade. Não vai ser por falta de apoio que ele não vai deixar de andar. E a gente tem que lembrar que é muito comum gente que anda e não engatinha. Agora, quem engatinha vai andar. O cara tá levantando já, ele vai andar. Calma, Beth. Daqui a pouco o cara anda. Não tem pressa. Tá desesperado. Então, eu acho que lembrar que nesse momento é um momento de descoberta. Então, Silvia, pode dar uns Tupperware para ele tirar do armário? Vai lá, vai com ele, senta. Ensina a abrir uma porta. Ensina a abrir uma gaveta. Essa é a hora de ensinar. Agora é a hora. Quando ele começar a andar, ele já vai ter que saber isso para... É como se ele estivesse passando de ano. Precisa ir para sei lá que série, você já precisa ter aprendido a matemática do ano anterior para entender o que o professor desse ano vai ensinar. Então, é igualzinho. A criança precisa desse conhecimento da relação dela com o ambiente que ela vive para ela conseguir andar e passar por essa fase de uma maneira mais natural e mais calma. Tá? Então, vamos lembrar dessas etapas e respeitar o tempo da criança. Lembrar que quanto mais engatinha, melhor é. E andar, fazer isso aqui não é engatinhar. Ai, meu filho engatinha de bunda. Isso não é engatinhar, gente. Isso é um horror. Vai ficar com a perna arreganhada, além de estar arrastando o cóccix pela sala toda. Terrível, terrível. Isso não é engatinhar, não vamos nos iludir.